E vamos lá, pessoal, vamos falar a verdade. Quem aí nunca colou numa prova, quem aí nunca chegou pra fazer um trabalho de escola, aí veio aquele coleguinha e disse, poxa, tu faz um trabalho muito bom, cara, parabéns aí pelo teu trabalho. Se eu te pagar um valor, será que tu faz igual? Não tá certo fazer isso, viu, família brasileira? Não está certo. Mas algumas pessoas fazem. Eu mesmo já vendi trabalho, fiz vários trabalhos iguais. Eu também já vi uma respostinha aqui ou ali, porque nem sempre o conhecimento vinha completo, né? Às vezes faltavam uma ou duas questões para responder, aí eu ia lá e pesquisava e algum conhecimento ali do outro. Agora, isso também às vezes acontece com filmes, e aí a bronca fica muito pesada. Eu vou te contar aqui nesse vídeo 7 filmes que já foram acusados de plágio. Fica comigo até o final. Fala, man! Tranquilo, Natana na área, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natanamente. E olha, sabe aquele ditado? Na vida nada se cria, tudo se copia. Eu tenho isso como base pra minha vida, não por copiar a ideia dos outros, mas assim, às vezes é muito mais fácil pegar 3 ou 4 ideias. Não sei se vocês já trabalharam em algum processo criativo. Eu, quando estava estudando arquitetura, fazia muito isso. Você pega 3 projetos diferentes e toma partido de alguns pontos de um dos 3 ou dos 3 completos e faz um projeto completamente novo, tomando partido alguns conceitos, não do que foi feito, mas alguns conceitos, alguns planos, alguns objetivos que foram tomados e você coloca na sua obra também para que seja bem feita. Isso não só para arquitetura, mas eu também levo isso para design gráfico, para trabalhos que eu fiz na escola também. Coisas que funcionam a gente vai e replica. Lógico que a gente não vai replicar o conteúdo, porque isso é literalmente copiar. Eu não vou chegar para vocês e trazer o conteúdo de outra pessoa, literalmente copiar o conteúdo de outra pessoa, porque não está correto fazer isso. A gente pode até comentar do mesmo assunto, só que cada um faz da sua forma, cada um tem seu jeito de falar, inclusive meu jeito de falar tá meio rouco, mas a gente tá se cuidando, tá? A gente tá se cuidando, tá se tratando e vai melhorar, se Deus quiser. O problema é quando você apresenta uma obra e literalmente o que não é coincidência é que vários pontos dessa obra têm um link com outros vários pontos de outra obra. Isso é plágio. Inclusive, a gente tá vivendo um momento bem característico de plágio. Eu não sei se vocês assistiram ou estão assistindo a série alemã da Netflix, 1899, uma série muito boa, porém teve uma autora brasileira que chegou lá e colocou no Twitter e apontou o dedo e disse, isso aí é plágio, tá copiando os meus quadrinhos. A treta é pesada, cara, é pesado mesmo. E a treta é tão pesada que ela não só acusou, apontou o dedo pra acusar, né? Como ela pegou provas e colocou lá, comparou as provas, pegou uma foto, no caso, o quadrinho que ela tá apresentando, que foi plagiado, é o Black Silence, um quadrinho de ficção científica que ela criou, né? E tá acusando a autora alemã que fez a série da Netflix justamente de copiar o conteúdo e trazer para a série dela. Lógico que isso, assim, é uma forma de ganhar dinheiro com a ideia dos outros e não dá nenhum mérito para a pessoa. Isso é completamente errado, tá certo? A gente não concorda com isso. Inclusive, se realmente for deferido que foi plagiado, realmente essa pessoa precisa responder, porque não é questão só de ideia, tá envolvendo dinheiro, isso envolve dinheiro, né? A pessoa, poxa, fez um quadrinho lá e vem outra e cria uma ideia de série, né? Uma minissérie, e usa todos os elementos desse quadrinho para ganhar dinheiro, e a pessoa responsável por criar o quadrinho não ganhou nada, lógico que ela vai chiar, que ela não vai concordar. E tem outros filmes que foram acusados de plágio que eu acho que você nem imaginava, e eu vou contar eles para vocês aqui. Por isso, eu falo, cara, fique inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para você sempre receber vídeo novo aqui, e deixa o like no vídeo, deixa o like que nos ajuda, deixa o like que incentiva a gente a fazer mais vídeos. Quando você deixa o like, a gente percebe que vocês estão gostando, e aí a gente traz mais vídeos mais elaborados, tá certo? Vamos lá agora que o último eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Como eu já falei, na natureza existe aquele lema, né? Nada se cria, tudo se transforma. Aí veio, acho que foi Einstein, e disse, nada se cria, tudo se copia. E isso também acontece no mundo da sétima arte. E logicamente a gente não tá aqui para apontar
o que é que foi feito, se realmente foi plágio ou não, mas houveram várias polêmicas de vários filmes, várias obras. Sempre tem alguém que aparece dizendo, não, essa ideia foi minha, e na verdade não foi. Então a gente tá trazendo aqui somente polêmicas que aconteceram, tá? Filmes que foram acusados, não filmes que plagiaram, foram filmes que foram acusados. É importante a gente falar isso aqui, não é pra denegrir a imagem da obra feita. Inclusive são filmes que até eu gosto muito. Mas vamos lá, para começar, para já chutar o pau da barraca, vamos colocar o primeiro aqui. Avatar, uma das maiores obras-primas da carreira de James Cameron, não pode ser tão original assim. De acordo com os críticos de imprensa especializada, a história do filme de Avatar seria muito parecida com a do filme Dança com Lobos, lá de 1990. Isso não só sou eu que estou falando não, vários jornalistas já chegaram a apontar que o plot twist do filme ele foi muito parecido com outro filme chamado Pocahontas da Disney. A única diferença que não defere o plágio é justamente porque o filme dos Gigantes Azuis se passa no espaço e não numa floresta de índio. O segundo filme a gente vai lá pro Velho Oeste, para um negócio que eu gosto muito. Cara, sou apaixonado de filme de western, assim, de Velho Oeste, de O Bom, o Mal e o Feio, aquela trilha sonora, duelos, sou muito apaixonado por isso. E o nome do filme é Por um Punhado de Dólares. O Faroeste de 1964, estrelado por Clint Eastwood, conta a história de um pistoleiro habilidoso que chega numa cidade mexicana que está em guerra. Como ele é muito talentoso, ele vai ser abordado por grupos rivais e acaba aceitando a proposta dos dois e trabalha para os dois lados. Agora, a história desse filme extremamente parecida com outra história japonesa chamada Yojimbo. Agora, dessa vez, literalmente parece que foi plágio mesmo, porque o diretor de Um Punhado de Dólares foi processado e perdeu a causa. Além do diretor ter que pagar $100 mil depois de ter perdido na justiça a causa do plágio, ele ainda concedeu 15% de todos os lucros desse filme para o diretor do filme japonês. Logicamente, o intuito aqui não é apontar qual foi plágio e qual não foi, só os que foram acusados. Mas assim, como o filme passou muito lá atrás, né? A gente tá falando de 1900 e cacetada, logicamente que o julgamento, né? A trama por volta do julgamento do plágio já foi dado como resolvido, e às vezes a gente já tem a notícia de qual realmente foi plágio e qual não foi. E o terceiro filme dessa lista aqui de plágio, a gente vai falar de Conduzindo Miss Daisy. Para muita gente que não acredita, um dos clássicos do cinema, ganhador de 4 Oscars, ele foi acusado de ter copiado partes de 2 livros, o Horowitz e Miss Washington, de 1979. Dessa vez não foi uma acusação de plágio entre filmes, mas sim plágio entre um filme que copiou a ideia de livros. O diretor da obra, Harry Denkin, processou o diretor Bruce Benford em 1992, mas infelizmente aí nesse processo foi causa ganha para Conduzindo Miss Daisy, e o juiz foi categórico em dizer que não houve plágio nesse filme para com os livros. E tem Brasil nessa lista também, porque o quarto filme que a gente vai trazer aqui é nada mais nada menos que As Aventuras de Pi, um dos filmes mais memoráveis de 2012, não fica isento de polêmica. O filme foi inspirado no livro A Vida de Pi, do escritor canadense Ian Martel, mas a obra foi acusada de ser um plágio de The Max e Os Felinos, um romance que foi escrito por Moacir Sinclair. Martel revelou que se baseou em uma crítica sobre o livro Tupiniquim e não no próprio livro. Por fim, ele fez até um agradecimento ao autor brasileiro. É o que realmente acontece muitas vezes. Às vezes muitos criadores às vezes pensam que é uma obra que está sendo completamente copiada, mas na verdade, às vezes o outro autor se inspirou em outra coisa, não necessariamente na obra, mas sim numa crítica, na ideia do filme, né? Quantos filmes a gente não vê de ficção científica no espaço, se baseiam basicamente na mesma ideia do outro, só que em um universo completamente diferente. E o quinto filme aqui que entra nessa lista aqui de acusados em plágio, cuidado, que vai mexer com o coração de muita gente. O Exterminador do Futuro. Cara, vocês estão percebendo que a maioria dos filmes que eu tô falando aqui realmente fizeram muito sucesso. É normal isso acontecer, tá? Principalmente com obras que fazem muito sucesso, porque sempre vai aparecer alguém que se levante.
Às vezes ele tá com razão, mas a maioria das vezes realmente vai ser uma completa tentativa de ganhar dinheiro com base na criatividade dos outros. Mais um clássico da sétima arte, mais um filme de James Cameron na lista. O Exterminador do Futuro de 1984 teria muitas similaridades com um episódio seriado, A Quinta Dimensão, que ficou no ar em 1963 até 65. Esse episódio em específico conta a história exatamente de um robô que se disfarça de humano e volta no passado, bem parecida com a ideia do Exterminador do Futuro. O processo chegou até ir para a justiça, mas Orion Pictures fez um acordo para abafar a história. Ou seja, se fizeram um acordo é porque tem rabo preso por aí. Ninguém faz um acordo assim somente por fazer. Se realmente a pessoa preferiu pagar para não entrar numa briga como essa, eu acho que tem um pezinho dentro de alguma questão. Mas nada foi provado porque o acordo já encerrou o processo. Agora a gente tá quase acabando, mas vamos pegar na ferida. Vamos na ferida. Eu tô falando de Rei Leão. Um dos maiores filmes da Disney, Rei Leão pode não ser uma ideia original. Agora você já imaginou Rei Leão, aquele filme? Eu assisti Rei Leão, acho que mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. Eu sei as falas de Rei Leão. Do 1, 2 e 3. Decorado, cara. Decorado. As falas eu sei. Agora imagina se esse filme inicial, essa ideia, não foi original. Imagina a bronca que dá. A história de um jovem leão que presencia a morte do pai, foge e volta mais tarde buscando vingança, também está no anime Kimba, o Leão Branco. Se você parar para pensar, até o nome é parecido, porque Simba é o real protagonista da história do Rei Leão, e se você trocar só uma letra, se torna Kimba. A Disney sempre negou que tivesse alguma inspiração com a obra japonesa, porém, um dos produtores da animação confessou ter pegado alguns pontos de Hamlet, que é um clássico de Shakespeare, para compor a história central do filme. Aí você vai me dizer que se o cara pegou uns pontos de Hamlet, vamos dizer assim, por fora, para compor a história, o romance por trás disso, vai me dizer que também não puxaram um pouco da ideia dos japoneses? Eu sinceramente não consigo imaginar um cenário onde exista outra obra muito parecida com o Rei Leão, porque assim, o Rei Leão é muito mais do que somente essa parte da história. Tem toda a musicalidade, né? Tem todo o efeito da trama como é construído e as imagens também. É um desenho muito à frente do seu tempo, porque assim, os desenhos da Disney, se você for parar para ver desde Pinóquio, você tem muitos elementos assim bem pesados para um desenho infantil. Pinóquio fumava, bebia, isso tudo era mostrado nos desenhos. O Rei Leão mostra um filho presenciando o assassinato do seu pai. Então você tem aí vários elementos bem complicados de você mostrar num filme de criança e assim, além de mostrar, é fazer sucesso depois de ter mostrado isso. Agora eu queria que vocês comentassem, que vocês participassem aqui desse vídeo, comentando se tem algum outro filme, alguma outra obra. Vamos falar de filme, tá? Não quero uma história de revista que copiou outra. Um filme que copiou a ideia de alguma outra pessoa ou de outro filme. Comenta aqui, que eu quero ler todos os comentários, tá certo? E faço questão de responder todos os comentários de vocês, tá bom? Conto com vocês participando, hein? Vamos lá! Agora eu aposto que esse último que a gente vai fechar aqui, eu tenho certeza que vocês não esperavam. O filme que a gente vai falar é Harry Potter. E a gente não tá falando de qualquer filme de bruxaria, não. É simplesmente uma das maiores franquias de filme de todos os tempos. Tanto na literatura quanto no cinema, o Harry Potter já foi acusado de ser plágio 2 vezes. O próprio escritor Neil Gaiman já acusou J.K. Rowling de copiar a minissérie Livros da Magia. E pessoal, Neil Gaiman não é uma pessoa pequena não. A gente tá falando do criador de Sandman. Gaiman já chegou até processar, mas a autora sempre negou qualquer cópia. A J.K. Rowling também foi acusada de plágio pelo livro Willy the Wizard, do escritor Adrian Jacobs. Mas essa daí parece que até então não deu em nada e ficou por isso mesmo. Eu queria saber se vocês gostaram desse vídeo aqui. E se vocês gostaram, cara, deixa seu like,
deixa o like que ajuda a gente bastante. Vocês não fazem ideia de como isso nos ajuda. Eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês interagem nos vídeos, tá certo? E lógico, fique inscrito no canal, cara, para sempre receber vídeo novo assim que eu lance aqui na plataforma, tá certo? Conto com vocês. Vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus. Fui!